sua camisa, o Pioneiro voltou. Pré-venda aberta. Muito boa tarde a você que estava aguardando o nosso Bará 12 em ponto. A partir de agora, nossa resenha vai começar, vai rolar solta. E hoje, claro, quero convidar você a hoje sempre estar colado aqui com a gente. Vamos ter muitas informações. Amanhã é dia de jogo, hein? Jogo importante. Tem um resumão de ontem, meu irmão. O que é que foi aquilo no Aeroporto Internacional de Salvador? O que foi aquilo que o torcedor fez? E que momento importante, marcante, né? Foi aquele abraço do Rogério Ceni ao garotinho, filho do Janderson, se eu não me engano, o pai dele é o Janderson. Nós entrevistamos ele e o menininho ainda não estava com ele. E lá naquele momento, o garotinho, quando foi abraçado pelo Rogério, se desmanchou em choro. E o mais importante é ter sido um choro autêntico, um abraço autêntico. Ninguém combinou nada, ninguém sabia que o Rogério ia abraçar o garotinho não sabia, o pai não sabia, ninguém combinou nada. Esse que é o mais gostoso, o imponderável, o que acontece de forma inesperada. Então, esse foi, para mim, o principal fator sobre tudo que aconteceu ontem. Planejada a festa foi. Planejado o abraço do torcedor no time também foi, mas o que desenrolou, o que desencadeou após essa ação planejada, tudo aquilo ali foi puro suco de improviso e de amor ao clube. Torcedor deixou talvez ali tatuado em todos ou em muitos, né, o que espera desse time, o quanto gosta deles e o quanto quer vê-los triunfar e ao mesmo tempo que eles devolvam em forma de triunfo e alegria. Importante, mas tão importante quanto ontem, eu quero dizer a você que é importante você aqui. Ontem, hoje e todos os dias. E dentro desse resumão de importâncias, quero que você nos trate com aquele carinho que a gente deseja. Vai lá, faz sua inscrição se não for inscrito, ativa a notificação para ficar sabendo quando teremos as lives, os conteúdos saindo quentinho do forno para você. E principalmente, olha, preponderantemente, vai lá, empurra o dedo no like, deixa o seu like, informa essa imensa comunidade chamada YouTube que você não só curte, não só gosta, mas acompanha o nosso trabalho e esse trabalho merece ser difundido, divulgado, disseminado nessa imensa rede. Quer ajudar? Quer contribuir? Quer colar com a gente? Vem de Superchat, Super Sticker. Quer continuar colaborando? Além do Superchat, Super Sticker e do like, você pode se tornar membro do nosso canal. Quando você se torna membro, você também contribui para o crescimento do nosso trabalho. E, além disso, tem promoção, superchat para você a partir de 25. Manda seu superchat de 25 e já concorre a super jaqueta da Puma, tá? Concorre a super jaqueta. Torna-se membro, super stick, superchat, like, promoção de jaqueta. Tudo isso você encontra aqui no Tricolor, no Baraúna, o canal. Vem com a gente fazer uma live cada vez melhor. Daqui a pouquinho eu tenho mais 2 recadinhos para você. Um importante, aliás, os 2 são importantes, mas quero você atento. Daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu pegar logo o boa tarde dele, nosso querido Bruno, que foi ontem, esteve comigo, eu, ele, o Marcelino. Estivemos no aeroporto, fizemos um grande trabalho, live, praticamente 2 horas ao vivaço para vocês e depois um super conteúdo. E aí, Brunão, como é que foi pra você o dia de ontem e o que trouxe pra você de expectativas, esperanças, impressões aquela festa? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo ligado aí no Tricolor On, mais um Bará 12 em ponto começando, né? Dessa vez acho que a gente conseguiu ser mais pontual, mas sempre tentando atingir o melhor nível de produção de conteúdo. Ontem foi massa,
né? A gente chegou lá bem cedo, a gente achava que o time ia chegar lá por volta de 2 horas da tarde, a gente acabou chegando meio-dia, né? Fizemos o programa de lá, foi muito bom conversar com os torcedores que lá estavam, né? Muita gente faltando trabalho para ir ver o Bahia, gente faltando escola para ir ver o Bahia, né? Mostra o quanto essa torcida realmente tá abraçando e tá acreditando na causa Bahia na Libertadores, né? E aí, meu amigo, eu tenho certeza que se o Bahia não tem um favoritismo, se o Bahia não tem um elenco que dê conta de tantos jogos, o Bahia tem o povo. E a energia do povo, meu amigo, às vezes contagia tanto que se torna um fator mais importante, mais do que elenco, mais do que calendário, mais do que descanso, né? Porque quando você recebe a energia do povo ali, meu amigo, você pode se tornar imbatível. Então ontem o que a torcida fez e o que os jogadores sentiram, a gente que estava ali de perto e pôde ver, os jogadores saíram daquele corredor com energia parecendo que renovava. Todo mundo de sorriso de um canto a outro da boca, né? E com a áurea de que vai para a Colômbia sim buscar essa classificação amanhã. Então, foi muito bom, muito importante o que a torcida fez. E a cena de Rogério Ceni, para mim, é aquelas cenas que faz parte do compilado quando um time é campeão. Então, se isso for levado em consideração, ele já deu o primeiro passo para a gente chegar e fazer história na Libertadores. Foi de fato interessante que o menino estende o braço, ele agarra o menino, carrega o menino e brinca, né? Fingindo que vai embarcar com ele, né? E volta. Só que quando ele abraça o menino, de cara o menino já desmonta, né? Começa a chorar. E teve gente que... Rapaz, o povo é fogo, viu? Ele não chorou porque ele fingiu que ia viajar com ele, não? Não, velho. Ele chorou porque o Rogério abraçou o menino. Tá? E aí... Foi, de fato, ponto de vista mesmo, pessoas, seres humanos, foi emocionante, porque ficou muito, muito, muito autêntico, muito legal. E eu gostei do que eu vi e do que eu pude viver ontem, né? Teve um torcedor que ganhou de presente da esposa, né? Depois de 20 anos de casado, a esposa resolveu dar ele... Presente, viu? Esse presente, um presente caro, hein? Presente. E aí, 15 mil reais aí. Pois é, rapaz. E aí, ficou no grau, ficou no quilo pra eles. Porque a dimensão de viver o que ele tá vivendo não tem preço. Não tem preço, tá? E a gente pôde ver ontem, e o tão importante quanto tudo que aconteceu, essa energia trocada, tudo, foi ver uma manifestação popular que nasce do povo, não foi o clube que pediu, não foi o clube que falou, vão lá, tal. Foi algo que surgiu do dia anterior, do domingo para segunda, Bruno, que partiu da Bamô e que teve a recepção dos outros, mas assim, foi totalmente ordeiro. Após ali, eu acabei utilizando o metrô e os vagões cheios, a turma cantando, brincando, mas sem quebrar nada, sem agredir ninguém, sem criar nenhum tipo de confusão. Então, é esse caminhar que eu quero ver das organizadas, tanto de Bahia quanto de Vitória, de todos, para que a gente possa ter no futebol, no estádio, no entorno e nos bairros, um ambiente de paz. A gente sempre bate nessa tecla. Ser adversário é lícito. Ser inimigo, não. Ninguém é inimigo de ninguém. E cada um tem direito de torcer para o time que quiser. E aí cada um respeita a escolha dos outros. Uma semana pesada do ponto de vista de confrontos, mas que pode ser alentadora para o torcedor, né, Bruno? Porque você tem um jogo importante amanhã e domingo é Bavi. Não tem uma semana mais especial do que essa, né? Pois é, e ainda falando do que você falou aí, velho, é até importante a gente parabenizar a Bamô, porque assim, por muito tempo a Bamô ficou aí com a imagem, vamos dizer assim, manchada, né? Muita gente não conseguia separar que são alguns membros, algumas pessoas infiltradas que fazem coisas erradas, que não têm a intenção de torcer. E a Bamô, ela nasceu com o intuito de apoiar incondicionalmente o Sport Clube Bahia. Essa é a missão da Bamô, né? E ontem foi uma prova disso, né? Porque, assim, o time vem de 2 derrotas, né? 2 derrotas. Uma extremamente importante que poderia selar a classificação, onde, né,
todo mundo esperava isso, dentro de casa, né, com mais de 40 mil na Fonte Nova. Festa foi feita pela Bamu também nesse jogo, né, teve tirantes durante todo o anel inferior, teve chuva de papel, né, preparada pela Bamu, e o time acabou decepcionando. Saiu para jogar com o Flamengo, decepcionou também, né, e mesmo assim a torcida, de maneira espontânea, como você disse, vai lá e prepara uma recepção para o time embarcar. Então, esse é o espírito da Bamu. Então, quando acerta, a gente tem que vir e tem que parabenizar mesmo. Tem que dar o holofote para isso, porque foi algo significante, né? Se o Bahia sair de lá com a classificação, tenha certeza que o que foi feito ontem contribuiu para o Bahia se classificar, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. E aí, palmas para a Bamu, né, que organizou isso, que teve essa iniciativa, que tenham mais iniciativas ao longo da temporada nesse viés, né? Porque tem sido importante nos jogos da Libertadores cantar o nome dos jogadores, gritar o nome de Rogério Ceni, mesmo que muita gente tenha ranço ainda com o treinador, vão lá, puxam o grito para Rogério Ceni também. E olha que isso não é comum, gritar o nome do técnico, né? Se grita geralmente dos jogadores, mas a Bamu tem tido essa iniciativa também e tem sido importante. Pois é, semana do Bahia dá o presente de volta, né? Se a torcida tá apoiando, se a torcida tá comprando a briga do time, tá na hora do time devolver todo esse apoio em raça, em vontade, em determinação. 2 jogos extremamente importantes nessa semana. A gente tem o jogo contra o Atlético Nacional, que pode selar nossa classificação para a próxima fase. E também a gente tem um Bavi, que a gente sabe o quanto mexe com a cidade, com a torcida. A gente sempre quer ganhar Bavi, não importa. Bavi é feito para ganhar. E aí é a hora do time retribuir todo esse carinho, porque apoio não vai faltar. Nesse jogo de amanhã vai ter energias positivas da cidade inteira sendo emanada lá para a Colômbia. E domingo, com a classificação assegurada, eu não tenho dúvidas que os ingressos vão esgotar e a torcida vai fazer aquela festa que sabe fazer, porque Bavi é especial, né? E é um bom momento, né? O Vitória se reerguendo, o Bahia pode chegar muito bem, né? Com a classificação encaminhada, tem tudo para ser um grande clássico e chamar a atenção aí de todo o Brasil novamente, porque clássico a gente sabe fazer. Isso é verdade. Clássico a gente sabe fazer. Deixa eu aproveitar, deixa eu buscar aqui a classificação, independente se você vai trazer ou não, mas a classificação. Que classificação, rapaz? Possibilidade de escalações da equipe, porque o Atlético Nacional tem alguns detalhes constitutivos do jogo dele que são preocupantes do ponto de vista ofensivo, mas que são alegres ou interessantes do ponto de vista defensivo, Bruno. O mesmo Atlético que consegue ter uma transição ofensiva, um ataque rápido, insinuante, perigoso, é o mesmo time que ataca subindo os laterais e, consequentemente, expondo sua zaga, que é uma zaga mais lenta. E por ser uma zaga mais lenta, oferece ao adversário, no 1 contra 1, espaços importantes aos quais o Bahia pode aproveitar. O Inter tentou, aproveitou alguns e não logrou êxito no jogo de volta. Dentro de casa, o Atlético tem essa mania de subir muito com os laterais, né? E aí você tem o apoio do Camilo Cândido, você tem o apoio do Roman pela direita, Camilo Cândido pela esquerda, mas você tem Nestrosa e Viveiros, 2 ótimos jogadores que atacam espaços como ninguém. São esses 2 que preocupam, tá? Preocupam, todos preocupam, mas a velocidade do Inestrosa, ela é absurda, além da sua técnica e vontade. E nenhum dos 2 jogou no jogo de ida contra o Bahia. Isso acaba sendo um fator dificultador, porque não existe, Bruno, parâmetro dentro do próprio elenco para dizer assim, ó, jogamos contra ele, no primeiro jogo fizemos assim ou assado. Não teve esse jogo, né? Não teve esse jogo, porque os 2 não estavam em campo. Nem o Viveiros, nem o Inestrosa. Isso, consequentemente, vai trazer dificuldades para o sistema defensivo, né?
Pois é, os dois principais jogadores dessa equipe do Atlético Nacional, né? E quando eles voltaram, não ficou só nessa falácia, né? Eles voltaram e contra esse jogo contra o Inter, que inclusive a gente estava passando aí os melhores momentos, a gente não pode deixar muito tempo porque a Conmebol ela acaba barrando, né? Ela acaba dando copyrights. Mas a gente deixa um pouquinho, vai tirando e mostra o quanto eles foram importantes nessa partida, principalmente o Inestrosa, né? Teve uma jogada do segundo gol, por exemplo, que ele dá uma arrancada, meu amigo, que é coisa de craque, coisa de gênio, né? E deixa o companheiro assim, totalmente na boa para marcar o gol do Atlético Nacional. Assim, para além disso, para além desse fator, ainda tem o fator da invencibilidade do Nacional dentro de casa, né, velho? São praticamente 9 meses sem nenhuma derrota. São 7 empates e eu acho que 20 e poucos triunfos do Atlético Nacional jogando lá. Então, assim, é uma dificuldade enorme. Primeiro ponto. O empate não é ruim. O empate lá não é um resultado ruim para o Bahia. Porque o Inter vem num mau momento, né? E o Bahia pode ter, assim, força total contra o Internacional. Você trouxe a informação um tempo atrás que Gilberto estava sendo preparado para o Bavi, mas pode ser que ele só fique preparado para esse jogo do Inter. Então já dá um alívio, né? Você saber que você vai ter, né, a lateral esquerda com o seu principal jogador, a lateral direita você pode ter os dois à disposição, que é o Gilberto e o Arias, né? Uma vez que Cauã Davi parece que não vai ganhar essa oportunidade. Inclusive na coletiva que você perguntou ao Rogério Ceni, ele citou ali uma possibilidade de emprestar o jogador, então aparentemente ele não vai ser esse cara. Então você tem esse alívio de ter os dois jogadores, né, titulares, vamos dizer assim, porque pra mim hoje os dois são titulares, né? Só revezam. Eu acho que entra um, entra outro, o nível se mantém. E aí você vai ter uma zaga mais reforçada, porque você já tem o Gabriel Xavier de volta, você tem o Ramos Mingo à disposição, você tem o David Duarte que tá jogando bem. Então, assim, dá pro Bahia, né, enfrentar o Inter de igual para igual e buscar um resultado positivo em Porto Alegre. Então, um empate amanhã não é um resultado ruim. Mas se você traz uma classificação num contexto desse, com o Atlético Nacional, com seus principais jogadores, né, e que estão bem, e com essa invencibilidade absurda de 9 meses sem perder dentro de casa, meu amigo, você eleva muito o seu patamar. Você sai de uma fase de grupo da morte, trazendo uma classificação nesse contexto, para você chegar no mata-mata, meu amigo, grande, dizendo, eu sou um dos candidatos. E ainda tem um detalhe de que você já planeja o seu pós-parada de junho, né? Sim. Porque quando você garante uma classificação, o último jogo não é que perde a importância, porque você vai ter a definição de primeiro e segundo lugar, mas você ganha principalmente a garantia de um calendário pós-parada de Mundial, que aí sim seria interessante por completo. E também traz a questão de a busca por reforços, né? Pois é. Você vai ter uma tranquilidade maior aí, né, para poder, né, debruçar-se dentro do que o mercado está oferecendo, para que você possa reforçar sua equipe bem, já deslumbrando o que é que você vai ter de parâmetro, né? Porque vamos lá, um jogo desse de amanhã é nível do que você vai enfrentar no mata-mata, não é não? 9 meses de invencibilidade. Os times dos caras têm bons jogadores. Lá no estádio deles são praticamente imbatíveis. É mais ou menos o que você vai ter à frente na Libertadores. E aí, se você consegue competir, né, eu acho que fica até mais fácil você identificar o que é que você precisa reforçar no seu elenco. Né? Porque, a depender do resultado que for, você pode sair de lá coçando sua cabeça em relação ao seu nível de competitividade dentro desse torneio. Ou você sabe as peças exatamente que você precisa buscar no mercado para saber como você vai se postar nos próximos desafios, que é oitavas, que você deve ter um adversário ali mais brando, principalmente se você pega um primeiro lugar, que você vai enfrentar um segundo colocado de qualquer grupo, e a gente não tá vendo esse grupo extremamente disputável a ferro e fogo, com segundos lugares assim, incomodando muito o primeiro colocado. A gente vê um grupo do Palmeiras, o Palmeiras tá passeando,
né? São jogos que muitas das vezes terminam até empatado nessa Libertadores. Então, assim, o nível não tá tão alto assim pra gente se assustar com oitavas de final. Acho que o Bahia, passando em primeiro, tem boas possibilidades de avançar para umas quartas de final. Mas, claro, o elenco carece de reforços. Né? A gente identificando aqui, a gente sabe o que a gente precisa. Precisa de um lateral esquerdo, talvez. Precisa de 2 pontas. Teve a questão do Ademir, né, que não viajou. A gente precisa até entender o porquê. Não sei se já chegou essa informação pra você, mas o Ademir não viajou, né? Não. Não sei se é uma questão técnica aí, porque até então a gente não sabia de nenhuma lesão no Ademir, né? Não. Não, ele falou na última coletiva. O Rogério falou na última coletiva que... Porque ele já saiu, ele não jogou na Fonte Nova, Sim. né? E aí ele sentiu ali naquele jogo e não foi pro jogo do Flamengo. Aí no jogo contra o Flamengo, ele teve um desconforto muscular e não deve estar em campo. E aí, escancar ainda mais a necessidade de reforços para esses 2 setores, né? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Beleza que o Kaique vai ganhar, tomara que ganhe essa oportunidade, porque tem um lance de um jogo contra o Flamengo que eu gosto muito, né? Ele faz o que nenhum jogador do Bahia faz, que é essa objetividade. Ele dribla e chuta, meu amigo. Infelizmente parou no Rossi. Mas a gente tem sentido falta de um jogador agudo dessa maneira, né? O cara driblou ali, conseguiu um drible curto, já meteu a paulada pro gol. É isso que eu quero ver de atacante. Né? Até mais, pra mim, nessa posição, é até mais importante do que questão de recomposição e tal. Eu quero um atacante agudo, meu amigo, porque o Bahia tem mais pecado em quê? O que é que mais se fala do Bahia? Que não converte suas oportunidades, né? E muito é por conta, pra mim, de jogadores como o Ademir, que sempre buscam um passe mais rebuscado, né? Não chuta no gol. Eu gostei do que vi do Kaique, do pouco que ele entrou lá contra o Flamengo. Gostei principalmente daquela jogada ali que ele fez. Cortou, chutou, infelizmente o goleiro cresceu demais ali naquele lance. Vamos lá. A gente buscando dar ao torcedor, nosso torcedor, conteúdo, mas também boas especulações, já que todo mundo especula, por que eu não vou especular, né? Eu tô trazendo dados importantes aqui no sentido seguinte: Marino Inestrosa, nome completo, 22 anos, ele que é de 8 de julho, né? Ele vai fazer 23 agora em 8 de julho, viu, Bruno? Ele é de Santiago de Cali, na Colômbia, e tem como valor de mercado algo em torno a 4, 6 milhões de euros. Então, 6 vezes 6, 36 é o jogador que a gente tá falando. 36 milhões. Jogador que pertence ao Atlético Nacional e é peça-chave desse ataque. Só que tem um outro que me chama a atenção pelo jeito de jogar e pela idade, Bruno, que me trouxe a curiosidade de verificar. Aí eu fui buscar. Kevin Steven Viveiros, e o sobrenome você vai gostar, Rodalega. Kevin Steven Viveiros Rodalega. Data de nascimento, ele é de abril, né? Já fez 25 anos, tá? E olha a parte importante. Contrato atual com o Atlético Nacional, sabe até quando é, Bruno? Agora, final de julho ou final do ano? 30 de junho. Olha aí. Jogador é de 30 de junho. Viveiros é o bochechudo? Não, pô. Viveiros é o que fez o gol contra o Inter, pô. O Magrinho, Ah, sim. o outro centroavante, o que não pôde jogar Contra o Bahia. contra o Bahia. Um A dos dupla que não artilheiros. pôde jogar. Um dos artilheiros. Um dos artilheiros. É assim, Viveiro tem mais gols e menos assistência. Uhum. Mas Inestrosa tem mais assistência e menos gols. Mas os dois juntos são responsáveis por 20 oportunidades de gols. Os dois juntos. Tá? E o Viveiros é centroavante, pertence ao FK Sarajevo e tá por empréstimo no Atlético Nacional. FK Sarajevo é da onde? Da Colômbia também? Não, Sarajevo. Já eu trago. Pra não falar bobagem, daqui a pouco ele tá me dando tiro. Não, Sabe onde é que assim- é na Europa, tá? Eu só não lembro agora se é... Pô, é porque viraram tantos, né? Antigamente era, você falava ou Tchecoslováquia ou Iugoslávia, tava tudo lindo. Agora tem um monte dessas aí, né? Tem Sérvia, Montenegro, tem Croácia, tem tanto lugar e aí eu vou... Ó, tem uma questão, né? Porque muita gente tá com essa esperança do Bahia tentar a contratação do Inestrosa. A gente viu, pode ser de praxe, isso pode ser de praxe, claro, mas o Cadu viajou, né?
O Cadu viajou. Ele viaja sempre, né? É isso, pode ser de praxe, mas quem sabe ele estando lá... Adiante alguma coisa, né? Uma conversinha, dá uma soprada. Quem sabe? Então eu trouxe o dado desses dois jogadores, Bruno, porque são jogadores que, na minha opinião, de cara, esses dois cairiam como uma luva no que você disse um pouco antes. Você nem sabia o que eu ia falar. Eu já estava aqui, você viu que eu estava de cabeça baixa olhando o celular, e você começou a construir a narrativa, eu já estava com o celular pronto. E aí você veio e falou do Ademir especificamente, né? Sim. Quando você falou do Ademir, eu já estava com os dados prontos dessa dupla, que tem sido uma dupla que tem tocado terror, tá? E pelo Transfer Market, o valor de mercado dele é 1,4 milhão euros. É troco de pinga. O Viveiros. O que o Bahia tem feito no mercado, troco de pinga. Então, Agora irmão, sim, e até em dificuldade de negociação, antigamente, né, os clubes, principalmente aqui sul-americanos, competiam até mais com o futebol brasileiro, né? Conseguiam manter. Mas, assim, se o Bahia quiser realmente tirar esses jogadores do Atlético Nacional, o Bahia tem total condições de fazer isso, principalmente se o Atlético Nacional não passar de fase. só para trazer informação completa, o FK Sarajevo é da Bósnia-Herzegovina. Olha aí. Então, dentro do que eu tava falando, se o Bahia quiser, da Bósnia. tiver interesse de fato no jogador, não é algo surreal pensar que o Bahia tem capacidade de chegar lá e falar, ó, eu quero o jogador, vou tirar daqui. Como antes era uma realidade distante pra gente. A gente entende isso. Como é ainda distante você chegar num Palmeiras da vida e tirar o jogador de lá, ou do Flamengo de tirar, de um Atlético Mineiro de tirar. Atlético Mineiro talvez nem mais tanto assim. Mas desses outros times que eu citei, sim. Mas no Atlético Nacional, não. Em questão financeira, o Bahia tem possibilidades infinitas, maiores do que o do Atlético Nacional. Em questão de vitrine para os próprios jogadores, estando do Bahia, é uma vitrine maior do que está na Colômbia hoje. Então, assim, meu amigo, tomara que o Bahia tenha se atentado para esses jogadores, porque para mim seriam bons reforços, né? E são jogadores assim que chegariam e elevariam de fato o patamar do elenco do Tricolor. Pois é, então só para dizer, o Sarajevo é o terceiro colocado na Liga da Bósnia. O jogador pertence ao Sarajevo, que é da Bósnia, e pelo mercado Transfer Market, 1,4 milhões. A gente tá falando aí, Bruno, eu trouxe 6, mas no Transfer Market, o Inestrosa tá por 4. Se você faz um pacote de 6 milhões de euros, que dá os 36 milhões, e traz esses dois jogadores, você dá um tiro, Bruno, em quantos alvos você quiser, nenhum nem dois, nos 10 alvos simultâneos. Porque você resolve o lado direito, porque além do Ademir e do Kaique, você ganha o Inestrosa, e com todo respeito, Inestrosa atropelaria os dois, pela titularidade, e o Viveiros, com 25 anos, atropelaria o Lúcio e também o próprio o William José. E cairia como uma luva. Você teria, Bruno, a reposição perfeita, não vou dizer reposição, perdão, a troca perfeita para alternar as equipes no Brasileirão, Bruno, sem perder qualidade. Porque eles não poderiam jogar Libertadores, ok? Já jogou. Mas, irmão, imagine esses dois na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e no próprio Brasileiro, Bruno. Você poderia descansar Pulga, você poderia descansar o próprio Lúcio, o próprio William José, o Ademir, recuperar plenamente, porque você teria esses jogando a Libertadores e esses dois vivendo o Brasileirão com intensidade, Bruno. Sim. E em um patamar, para mim, técnico, não tô falando de nome, não. São nomes recentes do cenário latino. Mas são nomes que estão fazendo sucesso de forma continuada. Para mim, elevaria tecnicamente o patamar do Bahia. Qual a sua opinião, Brunão? Não, é isso. É como eu falei na primeira análise. Eleva demais, né? São jogadores que chegam e eu acho que nem disputa a posição com... No caso da extremidade do lado direito, eu acho que nem chega para disputar. Eu acho que chega para tomar a vaga, né? E no caso do Inestrosa,
Bom, assim, hoje talvez, de jogadores sul-americanos, ele tá assim num top 7, tranquilamente. Né? Tá extremamente badalado, então chega e compete com qualquer um que tá ali na posição dele. Então, é o tipo de contratação que a gente espera ver do Bahia agora nessa segunda janela, né? Porque, com certeza, a gente sabe, né, que o elenco é desequilibrado. A gente já falou sobre isso, já pontuou, já chegou nesse entendimento. Né? E agora, para compensar, você não tem que só equilibrar o elenco, como você qualificar ainda mais. Dar, de fato, peso ao elenco. Porque a briga do Bahia, cada vez mais, o Baraúna, para mim, ela tem que ser maior. Né? Você tem que pensar em você chegar numa Libertadores já numa fase de grupos, por exemplo. Né? Então, para você ser quarto colocado, você tem que ter elenco no Campeonato Brasileiro. Eu fiz um comentário logo após o jogo do Flamengo, que muita gente acabou concordando lá no X, e eu vou até repassar aqui novamente. É preocupante a gente ver que o Bahia tá numa briga por G4 no Campeonato Brasileiro, mas ainda durante a temporada a gente sabe dos percalços, né? E até linkando com o que o Rogério Ceni falou, que esse nível vai chegar ainda, mas assim, a gente precisa ter pelo menos um time competitivo. E contra o Flamengo, com todas as adversidades que aconteceram, né? Jogadores lesionados, jogadores suspensos. A gente remendou e não conseguiu ter um time competitivo para aquele jogo. Nenhum. Eu não tô dizendo de durante a partida você ter que trocar uma peça ou outra e manter a competitividade. A gente não conseguiu entrar em campo com um time competitivo contra o Flamengo. Então assim, remendou, precisou trocar peças, não conseguiu ter um time durante aquele momento ali. Eu acho que faltou pra mim, tá? Pra mim, faltou ao Rogério mais audácia. Não tô dizendo que ele foi covarde, não tem a ver com covarde. Ele foi cauteloso, Bruno. Sim. E eu achei que ele poderia ter sido audaz. Como eu trago ou o Fred pra direita, ou o Cauã Davi pra direita. Eu faço um meio forte com Jean Lucas, nem Jean Lucas, eu poupo Jean Lucas, eu ponho Rezende do lado esquerdo, eu ponho Acevedo por dentro e eu trago pro lado direito, Baraúna, mas é contra o Flamengo, eu trago pro lado direito ou o próprio Nestor ou o próprio Michel Araújo. E fecharia a frente com Juba, tá? Com Juba, porque faria um tripé Borduque, Rezende e Juba, não Jean Lucas, e Juba liberado do meio pra frente, entre meio e frente, o volante Rezende e o Juba na construção, o ataque de Lúcio e Kaique, de início. Depois, a minha troca, caso ou o Fred ou o Cauã Davi não correspondessem adequadamente, até porque para mim corresponderia, porque teria o suporte do Acevedo, seria Acevedo dando suporte pelo lado direito e o Rezende dando suporte do lado esquerdo. Então do lado esquerdo Rezende, do lado direito Acevedo, ambos tomando conta do centro para as laterais. Borduque, que tem velocidade, teria a responsabilidade de subir mais, porque teria o apoio de Rezende e a construção de Juba. E do lado direito, eu teria o Cauã Davi, que sobe, não tanto, mas sobe, apesar de a origem ser zagueiro, foi bem de lateral, sobe, conteria as defesas, porque tem uma marcação melhor, faria a dobra com o Acevedo, que é um marcador nato, e à frente, o Kaique desceria com o lateral esquerdo, Alexandro. Para mim, conteria um lado, conteria o outro. Por dentro, eu teria ali a participação do Juba construindo, eu teria o Lúcio, eu teria o Kaique. Para mim, um time equilibrado. Faltou, da parte do Rogério, a audácia necessária para que pudesse vislumbrar essa possibilidade. Ele foi conservador, ele foi cauteloso. Eu não teria sido. Até porque o momento de ver atletas
era justamente aquele momento. Era o momento de você enxergar que contra o Flamengo, onde o seu torcedor, sabendo que você tem um jogo importante na quarta-feira, iria perdoá-lo em caso de uma derrota, por todo esse contexto, aí era a hora de arriscar um pouco mais, era a hora de buscar um pouco mais, era a hora de querer um pouco mais. E para mim, o Rogério pecou quando não pôde vislumbrar essa saída, essa alternativa. Vejam que não é uma crítica solta, a crítica pela crítica, uma esculhambação. É uma crítica apontando taticamente as possibilidades dessa escolha, apontando os pontos fortes dessa escolha, e como ponto fraco você teria o quê? Do lado direito, um jogador menos experiente. Ao lado de à frente, outro não tão experiente, não tão marcador. Mas do lado esquerdo, você teria um time forte na parte defensiva, forte na transição, na recomposição e principalmente forte e qualificado para o ataque. Forte e qualificado para o ataque. Então, para mim, qual foi o grande problema? Faltou o Rogério, para mim, acreditar um pouco mais em si, no seu time e nas suas opções. Se ele acredita, repito, reitero, estamos aqui apontando os caminhos aos quais seriam percorridos pelas escolhas. Então não é só criticar, é apontar o que elas poderiam fazer de bom e a possibilidade de ruim. Por falar em comparação de bom e ruim, eu fui buscar a comparação de Inestrosa e Ademir. Você que fala tanto. Ponta direita, canhoto invertido. Ambos. Tá? E aí, ponto forte. Drible curto, aceleração, finalização. Ademir, velocidade, infiltração em bola em profundidade. O Inestrosa, participação em gols. 5 gols, 4 assistências, 9 ao todo. Ademir, 3 gols, 3 assistências, 6 ao todo. E aí você vem. Finalizações certas por jogo, 1,9 e 1,3 para Inestrosa. Média de dribles, 3,8 contra 2,1. Participação defensiva, baixa, pressiona pouco defensivamente o Marino e média recompõe mais o Ademir. O resumo é o seguinte, no 1 contra 1, o querido Inestrosa leva vantagem na criação de jogadas e na aceleração. Ademir contribui mais com o plano tático e na recomposição e marcação. Pense aí. E só para não dizer que eu não trouxe os dados do Viveiros, são 25 anos, tá? Gosta de jogar como pivô, tem presença de área finalizador. Tem 6 gols em 11 jogos. 6 gols em 11 jogos. Tá? Uma média de 2,4 finalizações. Gosta de trabalhar na área, mas com muita mobilidade. E tem uma ótima impulsão com seus 1 metro e 1,85 m. Ou seja, é um finalizador nato, móvel, que ajuda na construção de jogadas e que aparece para finalizar. Ele é um finalizador mais perigoso de um jogo de dentro da área e no jogo aéreo. Então a gente não está falando de nenhuma loucura desses dois atletas pintarem pro lado de cá, né, Bruno? Pois é, são ótimos atletas, como a gente já comentou. E capacidade para isso o Bahia tem. Financeira, de vitrine, de tudo que a gente imaginar. Acho que um contexto, um Bahia principalmente avançando de fase na Libertadores e o Atlético ficando no meio do caminho, tem totais recursos, vamos dizer assim, para trazer esses jogadores. Agora, o Baraúna, o Bahia finalmente liberou aqui para o seu torcedor uma novidade que já não é tanta novidade assim e que estava até em atraso, né? Teve o Renatinho Goldeville, que eu acho que cravou que no final de agosto a gente teria essa novidade implementada de fato na Arena Fonte Nova, tá chegando antes.
Biometria facial na Arena Fonte Nova. Em breve, o acesso será exclusivo por reconhecimento facial. O Bahia publica aí, através das suas redes sociais, o comunicado. E o comunicado diz o seguinte: como fazer o cadastro? Acesse Casa de Apostas, arenafontenova.eleventickets.com. Preencha seus dados, tire uma selfie seguindo as instruções, tire uma foto do seu documento e aí, a partir daí, somente o seu rosto será necessário para você adentrar a Arena Fonte Nova, como já acontece em vários estádios do futebol brasileiro. Você vai fazer o seu check-in se você for sócio. Se você não for, você vai comprar seu ingresso através do seu celular e quando você chegar lá, já vai estar lá a sua biometria habilitada. Você não vai precisar pegar celular, não vai precisar pegar papel, não vai precisar de mais nada. É botar a cara no sol. Botou a cara lá no aparelho lá, passou. Você pode não ter internet. Brunão. Pra que dia? Não, tá, o Bahia começou a fase agora de cadastramento. Acho que vai implementar provavelmente pós-Copa ou Mundial, né? Eu acho. Mas, Brunão, está decretado o fim do aluguel. Agora sim. Agora está decretado. Não vai ter mais cambista. Não vai ter mais cambista. No Maracanã, você esteve lá, você viu cambista? Na porta do estádio? Tem. Tinha? Tem. Porra. Tem. Não sei como é que eles fazem, não. Mas é bem reduzido, né? É porque ainda existe compra de ingresso. Lá? Ingresso físico, como tem aqui também. Ainda tem ingressos que sobram, vão pra bilheteria. Eu tô confundindo o Maracanã com o Newton Santos. O Newton Santos que não tem mais venda física. Foi mal. A venda é toda digital. Maracanã, eu não prestei atenção nisso, não. Mas no Newton Santos é toda digital. É toda digital e quando você compra o ingresso, você se cadastra como o comprador. O ingresso é atrelado ao seu CPF e justamente ao seu cadastro. Geralmente, nesses outros estádios, assim, no Allianz Parque também foi assim. Você poderia comprar até 2 ingressos. Mas pra você passar o outro ingresso... Você tem que cadastrar a pessoa. Você tem que cadastrar a pessoa. E aí, meu amigo, o cambista que eu vi no Maracanã, ele fazia isso. Ele ficava lá com o celular dele. Você quer comprar? A gente faz um cadastro aqui, eu transfiro o ingresso. Só vai ser assim se pra ter cambista. Mas esse negócio de aluguel de sócio, esquece. Aluguel de sócio, esquece. Acabou. O cambista, na verdade, Bruno, eu até defendo porque tá se virando, entendeu, irmão? E se aí ele tá roubando, tá se virando, né? Mas... Às vezes eles roubam também. Porra. O ingresso é R$50, o cara tá vendendo a 250. Aí é barril. Mas o cara também, quantos jogos ele compra, vai pro borderô, o dinheiro dele já entrou e ele não recupera. Tem isso também, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Não tô aqui fazendo apologia ao câmbio, ao cambista, mas eu tô dizendo que os caras encontram uma forma de ganhar a vida, né? E é aquela história, a pessoa vai e compra. Compra se quiser. Se não quer, não compra. Eu tô futucando aqui, porque eu tô querendo soltar uma informação, mas eu ainda não consegui pescar zorra nenhuma, velho. Zorra nenhuma, porque rapaz, o drone futucou para um lado, futucou para o outro. Consegui alguma coisa, mas ainda tá muito solta. E a gente tem muito cuidado, Bruno, em passar informações soltas para depois o cara dizer, essa informação não passou, tá? Mas deixa eu largar o doce logo aqui, porque assim, existe uma negociação em curso, eu ainda não consegui descobrir nomes, nem a origem, tá? Mas o Bahia tá para fechar um zagueiro, tá quase fechado com um zagueiro, e como eu não tenho nome, fica muito complicado só saltar como muito solto. Eu não gosto de fazer isso, entendeu, Bruno? Mas para não dizer que eu não falei das flores, o Bahia tá com uma negociação em curso com o zagueiro. Eu tô futucando para pescar o nome, clube, de onde vem. Consegue pelo menos dizer prateleira? Um cara que chega para vestir a camisa? Um jogador que eu posso arriscar que atrairia o interesse de Rogério. Um jogador que o Rogério gostaria de ser assim, ó. E aí, pode vir. É um jogador nesse nível. Só que eu ainda não consegui pescar a origem, nem o clube de onde tá vindo. Mas o drone tá futucando aí. Tô puxando para um lado e pro outro, né? Cruzando, botando a IA para trabalhar. Quem sabe no contra-ataque mais tarde a gente já tem essa informação, né? É possível.
que sim, é possível que não, mas de sorte que não tem um nome, nem um clube, mas tá bem encaminhada a situação do zagueiro. Você lembra que a gente citou que com a contusão do Canu, o Bahia, se tava segurando a onda, teria que ir de fato ao mercado, né? Sim. De fato ao mercado. Porque o Bahia hoje, efetivamente, tem 3 zagueiros. Prontos 3. Que são Gabriel, Mingo e David. Prontos. Em formação, mas em condição de jogar. Fred. Ah, mas só tem 18 anos, mas tem condições. Pra mim, fez uma partida boa contra o Cruzeiro. Não foi responsável pelos gols. Nem em posicionamento, nem em transição. Teve um começo oscilante, sim, porque é um garoto de 18 anos, Bruno. Mas depois que ele se acertou na saída de bola, os botes no 1 contra 1 foram bem feitos, tá? Tomou um ou outro drible, que é normal, o atacante tem a tendência a levar vantagem, mas ele soube se conter, se comportar e foi bem. Então o Bahia hoje tem em construção o Fred e em improviso, mas não menos qualificado para jogar também como zagueiro, o Rezende, né? Então hoje o Bahia tem 5, onde de cara, ofício, os 3 são os 3 que a gente já sabe. Gabriel, David e Mingo. Então o Bahia vai ao mercado, já está no mercado e pode haver um desfecho em breve. Vou futucar o drone para ver o que é que a gente consegue, né, para essa situação, quem sabe, né, no contra-ataque. Mas o Bahia está trazendo um zagueiro que agradará o técnico Rogério Ceni, que vai o ver com bons olhos e só falta a gente descobrir o nome e o clube de origem, tá? Mas está chegando para o Bahia um zagueiro já na próxima janela, Bruno. E por não saber a origem, eu não sei se é a janela de junho, tá? Ou a janela de internacional, de julho. Eu vou futucar 2 nomes. Porque assim, quando o drone subiu e desceu, e foi pra lá e foi pra cá, poxa, tem um zagueiro que foi do total agrado do Rogério, mas não andou. Você vai recordar que houve uma sondagem boa, o Rogério conversou diretamente com ele, é um zagueiro, acho que é canhoto, de construção de jogo, e que agradou muito ao Rogério, e na época não andou, que foi o Impereu. Alain Pereu? Alain Pereu, do Cuiabá, lembra disso? Que o Rogério, no final daquele jogo, eu tô tentando puxar pela memória, os que Rogério, de alguma forma, deu um spoiler, tá? Hoje ele tá atuando pelo Mirassol, tá emprestado pelo Cuiabá ao Mirassol. Tem 31 anos. Não, eu tô dizendo assim, o que eu lembrei que Rogério conversou foi esse. Não tô dizendo que é ele que vem não, entendeu, Bruno? Sim. Tô tentando puxar pela memória quais foram os jogadores que o Rogério teve, assim, algum tipo de contato. Me lembrei logo dele porque esse foi nítido. Que foi, ele ficou conversando com o Alain e com o Pita, lembra disso? Sim. Foram os 2 na saída do jogo. Então, assim, eu lembrei desses 2 por causa do fato que foi muito emblemático. A questão até mais do Pita do que dele. Mas é um zagueiro. Não tô dizendo que é o Alain Pereu não, viu, gente? Tô tentando lembrar aqui quais os que Rogério se agradou. Teve um outro que foi especulado no Bahia nessa temporada, na temporada passada, foi o Diego Costa, que passou pelo São Paulo. Né? Se eu não me engano, ele foi da base de São Paulo, esse Diego Costa, foi especulado no Bahia. Né? Teve um que também passou pelo Atlético Mineiro, tava jogando fora, esqueci o nome dele agora. Acho que Natan, não lembro em exato, né? se foi Natan, mas foi um cara que passou pelo Atlético Mineiro, uma passagem até marcante. Foi especulado no Bahia, mas acabou não indo pra frente também. Pois é, rapaz. E aí a gente fica nessa de futucar, né? Então... Hoje, ô Baraúna, quem seria um zagueiro assim que poderia chegar no Bahia e a gente dizer assim, pronto, zagueiro tá resolvido? Cara... Vamos citar aqui da janela de junho, tá? Da janela interna. Rapaz, hoje ou você traz, Bruno, alguém que seja bom e não esteja na primeira, porque os bons da primeira são titulares. E os titulares estão estourando. Outro dia a gente citou aqui o Rodrigo Caio, fechou com o Flamengo. Rodrigo Caio voltou pro Flamengo? Voltou. Sério? Sério.
Não, eu não vi essa notícia, não. Mas voltou como auxiliar técnico do Felipe Luiz. Ah, pelo amor de Deus. Tem que lhe criar o susto que você fica Rodrigo alvoroçado. Caio volta ao Flamengo e será auxiliar de Felipe Luiz, é verdade. E apesar dele dizer que estava pronto ainda para contribuir dentro de campo, provavelmente o Felipe deve ter ligado para ele. Sim. Jogaram juntos e falou, porque qualidade ele tem, tá? Imagine o Rodrigo ainda em idade e capacidade de jogar, auxiliando a construção dos zagueiros flamenguistas, que são bem mais jovens do que ele. É o Flamengo querendo, Felipe Luiz querendo formar uma comissão que traga para ele um trabalho de fato de excelência, né? De excelência. Então... Eu vou colocar aqui na tela, até pra gente discutir um pouco, porque saiu esse card no Sport TV. A gente já sabe a sua opinião a respeito da mídia lá do Sul, Sudeste, só que eu trouxe até um conteúdo a respeito disso, tá aí na tela, né? Caio Jorge merece uma vaga na seleção brasileira. E no conteúdo que eu trouxe, isso foi o Sport TV que trouxe, tá? E no conteúdo que eu trouxe ali todas as seleções da rodada do SofaScore. SofaScore que todo mundo sabe que é o estatístico oficial do Campeonato Brasileiro. Né? E o Luciano Juba, ele aparece 2 vezes na seleção da rodada. Se eu não me engano, não foi na 2 rodadas, né? 2 rodadas. A rodada 2 e a rodada 3. E o Caio Jorge aparece apenas uma vez. Por mais que ele esteja numa boa fase, tenha sido importante, mas assim, o cara fez aí meia dúzia de jogos, no máximo, bem, e a galera da mídia já tá especulando ele na seleção. E Juba e Caio Alexandre, que vem fazendo uma temporada brilhante. O Juba, talvez, ontem eu fazendo um exercício com o Marcelino no carro, depois que a gente deixou Anne, a gente foi especulando, né? Falando, pô, lateral esquerdo, brasileiro, quem é melhor do que Juba? A gente teve que fazer um esforço pra dizer assim, pô, tal jogador, talvez assim, muito acima de Juba. Mas foi um esforço pra gente lembrar de um nome assim, talvez. E Juba hoje, de fato, é um dos principais, até nos números. Se você olhar o SofaScore, dentro do Campeonato Brasileiro não tem outro lateral esquerdo melhor posicionado do que Luciano Juba. E aí, os caras não são nem citados. E assim, tem muito torcedor que fica, não tô nem aí que não cite, né? Eu não quero o jogador do Bahia na seleção. Só que até é ruim isso, né? Até uma burrice, até. Porque assim, se você tem um ativo, você quer valorizar ele, né? Você precisa valorizar o seu ativo. E chegando numa seleção, você valoriza em 2, 3, às vezes até mais o seu ativo, né? Porque, querendo ou não, o caminho é esse, né, de jogador jovem. É jogar no Bahia e sair para uma Europa, sair para uma venda, né, recorde no Bahia. É isso que a gente espera. Porque vai ser assim que nossa catraca vai girar. É assim que o Bahia vai gerar sua própria riqueza. É vendendo jogador. E se um jogador do Bahia chega numa seleção, você valoriza mais e você vende mais. Vende mais caro. Então, assim, é injusto isso. E a gente precisa falar que é injusto. Porque isso prejudica indiretamente o Bahia. Porque você não valoriza seu atleta. Ele nunca aparece numa vitrine. É absurdo. Aí o cara faz meia dúzia de jogos interessantes. Não é nem brilhantes, são interessantes. E aí o cara já é especulado, já valoriza seu passe. E os jogadores aqui, meu amigo, é sempre essa dificuldade. Queria sua opinião a respeito disso. Cara, o grande detalhe, Bruno, o grande detalhe é justamente sobre tudo, né? Eu também estava aqui viajando em questão de chegada, de saída, de jogador, de contratação, de tudo isso. E o que a gente precisa entender é o Bahia, ele para mim tem sido um clube precoce, Bruno. Precoce em resultados, precoce em crescimento, precoce em receptividade do torcedor, precoce. Porque quando o City vem pra cá, ele não tem a real dimensão de como aconteceriam as coisas e de como elas se desenrolariam. Em não tendo essa noção, tudo que está acontecendo pro City, ainda que haja parâmetro em qualquer clube deles, é diferente no Bahia. Sim. Por que é diferente? Será que o City imaginava a SAF de maio de 2024
De 23. Não é isso? Não, 23. Maio de 23. A SAF, ela recebe toda a documentação em maio de 23. No dia 1º de maio, assina-se o contrato, porque a empresa está aberta. Ok. De lá para cá, maio de 24, maio de 25, estamos exatamente... A SAF completou 2 anos efetivos no último dia 1º. Tá? 2 anos. Ok. Nesses 2 anos, qual é o clube do Grupo City que em 2 anos alcançou métricas desportivas? São raros. E o Bahia é uma raridade. Dentro desse cenário. Dentro desse contexto, Bruno. Tá? Então, hoje, quando a gente busca nomes, especulações, fala de atletas, fala de sarrafo, fala de competições, colocações em competições, a gente tá falando de coisas... Será que é o William Arão, velho? Eu vi você passar uma foto, será que pode ser? Não sei, vamos pra frente. Ele tá sendo especulado, mas Yuri, lá do canal do Puco, negou. Que ele não tá... o Bahia, ele não é pauta do Bahia. Mas surgiu um burburinho aí nas últimas horas que seria um nome que o Bahia estaria tentando junto com o Atlético Mineiro e Santos, a contratação. Eu sei que o Bahia vai trazer um zagueiro. E o zagueiro é do agrado de Rogério. Você gosta do nome de William Arão? Eu gosto do nome de William Arão pro meio. Você acha que pro meio o Bahia precisa de William Arão? Cara, ele é um volante que... Ele traz características incrível, né? Quantos o William Arão tem no elenco do Bahia? Nenhum. Ele é um volante mais de marcação? É o cara mais um... Ele é um cara que consegue marcar. Ele é um volante de marcação, mas que pode virar um zagueiro. Então é um cara mais da contenção, defensivo. Ele é um cara defensivo, mas que tem boa chegada aérea pela altura, tá? E boa chegada à frente. Assim, é uma característica diferente de Caio, que é diferente de Acevedo, que é diria assim, um híbrido entre Eric e Jean. Você entendeu? Sim. Ele consegue chegar... Mas eu falo de necessidade. Ele tá jogando na Grécia como zagueiro, né? Fez alguns jogos como zagueiro, sim. A maioria dos jogos dele foi como zagueiro. Talvez seja por essa consolidação na zaga. Você entendeu? Entendi. Talvez seja por essa consolidação na zaga. Eu acho que é isso. É porque faz até o perfil do que Cadu Santoro falou, né? Que é jogadores cada vez mais polivalentes, que façam 1 ou 2 posições com alto nível e até se encaixa, né? Você traz um jogador pra zaga, que pode reforçar muito bem a zaga, mas se precisar ali no eventual e que fez parte da geração de 19 do Flamengo, né? 19, 20 e 21, se eu não me engano. Eles têm 2 anos que saiu do Flamengo, né? Ele hoje tá com 33 anos e está saindo do Panathinaikos. Tá? Ele tá de saída no Panathinaikos e tá livre pra assinar já. Tá? Rapaz... Parece que Cuca também quer a contratação dele. E aí é pro Atlético Mineiro. E Renato Gaúcho pediu a contratação também pro Fluminense. Pois é, o Santos tá desesperado. Ele jogou muito no Panathinaikos como zagueiro, tá? O problema é quem vai pagar o salário do Arão, né? Agora, ô Barão, eu tô pegando aqui no Transfermarkt. Nessa temporada, o que me dá de informação é 17% apenas de jogos como titular do Panathinaikos nessa temporada. É complicado. É complicado porque aí você vai trazer um cara com baixo rendimento, tá? Você vai trazer um cara com baixo rendimento, com baixa performance, que não é o que você quer, tá? Números bem abaixo, assim, em relação ao que ele fez no... Vamos lá, são 84 jogos no Panathinaikos que ele fez, nessas temporadas que ele ficou lá. Nessa temporada, 17% delas foram como titular. Né? Atuou 4 vezes como zagueiro, a maioria foi como volante mesmo, 29. Jogando no Panathinaikos, 29
atuações como volante. A idade eu acho que não casa muito com o projeto, entendeu, Bruno? Não é uma 33 anos necessidade, é como você disse, não é uma necessidade emergente. Agora é um jogador, por exemplo, ele tem 91% de eficiência de passe, né? É um cara que erra poucos passes, é um cara que joga muitas partidas, ele não tem assistência, mas também não tem cartão vermelho, né, Bruno? O cara que faz 39 jogos oficiais e não toma um cartão vermelho, você começa a raciocinar, vem cá, qual... Esse cara aí, o que é que esse cara pode oferecer, né? O que é que esse cara pode oferecer, né? Como você disse, né? Nos últimos jogos ele só atuou em 8, tá? E o grande destaque dele no Panathinaikos sempre foi posse de bola e distribuição de jogo. Porque ele tem um passe que varia entre 91% e 92%. 92%, 91% de acerto é o Caio Alexandre, né, irmão? É o nível do Caio Alexandre, mas também não é ele. Porque é como você disse, aí tá de volante. Vou trazer aqui uma informação que poderia ser uma informação até animadora, mas eu acho que, levando em consideração a postura do Grupo City nesse tipo de caso, a gente pode esquecer esse nome. Tá aí, ó. Segundo o GE. Globo, após segundo alerta de manipulação por cartão amarelo, Enio não deve mais jogar pelo Juventude. Clube Gaúcho decidiu afastar o atacante de forma definitiva do elenco. Vixe. É, meu amigo, um cara promissor que tinha tudo aí pra despontar como um dos grandes extremos do futebol brasileiro. Agora, bobagem, né, velho? Mas o que eu fico muito preocupado, Bruno, é justamente com relação à possibilidade. Você tá entendendo? Essa questão de, por possibilidade, você afastar o cara, eu sou muito inquieto com isso, Bruno. Eu não posso chegar em algum lugar e dizer assim, Bruno é um agressor. E você tem que sair se virando pra provar que não é agressor, Bruno. Você tá entendendo? E o Brasil é o zero e vezeiro nisso, pô. Aquela história, né? É ao contrário, velho. É você que tem que provar algo que estão dizendo em você. Peraí, pô. Quem traz a denúncia do Enio tinha que trazer uma denúncia robusta. Concorda? Sim. No jogo tal, com base em apostas evidenciadas de nível elevado, assim. Aqui. Lembra um dia que você me mostrou um negócio de umas estatísticas? Aí você vai lá e pega o gráfico, irmão. Ó, a partir do momento X do jogo, todos começaram a depositar um volume X de apostas num cartão nesse jogador. Esse volume X, com esse pico aqui, demonstra que alguma coisa tá estranha. E, verificando os apostadores, os números de contato dos apostadores, fazendo uma investigação prévia, tem números aqui que tem relação na agenda do atleta XYZ, por isso sugerimos tal e tal. Tá entendendo, Bruno? Agora, irmão, ó, o cara manipulou o cartão. E aí, velho? Você viu o resultado da entrevista da mãe e do pai de Bruno Henrique, velho? Seria hilário se não fosse trágico, né? Eu não cheguei a ver, não. Não, o menino, eu tava conversando com o Flazoeiro, ele me comentou, Bruno. Cara, sabe como alguém totalmente fora da noção, em Nárnia total, que bobagem, foi uma aposta de R$20. Foi algo assim, 20 ou foi 50, um negócio desse. Você entendeu? Sim. Totalmente desconectado da realidade, irmão. A nota na íntegra do Juventude, ele diz aqui: o Esporte Clube Juventude informa que, diante da reincidência dos fatos publicamente divulgados e que motivaram a abertura de uma investigação por parte das autoridades competentes envolvendo o atleta Enio, adotará internamente as medidas cabíveis. O clube reafirma seu total e irrestrito compromisso com a integridade, o jogo limpo e a ética. O Esporte Clube Juventude
segue à disposição das autoridades competentes para colaborar com o completo esclarecimento dos fatos. Depois da cultura do cancelamento, né? Todo mundo que está sob suspeita, meu amigo, qualquer empresa quer se afastar, né? A verdade é essa. Então, é mais um dos malefícios aí desse mundo moderno, né? A opinião popular, ela é extremamente precipitada, porque antes de... O cara teve a primeira coisa, pronto, já tá julgado, já tá condenado, já é culpado. Não existe nem direito a ampla defesa mais. Ó, deixa eu trazer a notícia. O atacante Enio dos Santos, você já falou sobre isso, pulei. No último sábado, durante a partida contra o Fortaleza, aí caiu sem eu ter visto, e aí fui buscar a notícia, Bruno, em outra fonte, e aí diz aqui, no último sábado, durante a partida contra o Fortaleza, válida pela 8ª rodada, Enio recebeu um cartão amarelo aos 39 minutos do primeiro tempo, após uma entrada por trás no meio-campo. Esse lance chamou a atenção devido a um volume atípico de apostas específicas para que o jogador fosse advertido, totalizando mais de R$100 mil, com indícios de envolvimento de pessoas próximas ao atleta. No anterior, tá? Houve um volume de apostas de aproximadamente 56,7 mil relacionado à advertência, tá? Então, o caminho que eu disse que era para ser seguido, eles fizeram, Bruno. Aí eu já retiro a crítica. Você entendeu? Eles perceberam um volume alto um pouco antes do cartão acontecer, tipo, Bruno, ó, irmão, em um determinado tempo X, perto do fim do jogo, vai lá e... Sim. E aí veio com indícios de envolvimento de pessoas próximas ao atleta. Pô, velho, um garoto de futuro pela frente, cogitado por alguns clubes maiores do que o Juventude. O Grêmio queria ele. O que é que ele tá fazendo com a carreira dele? Por causa de quanto? Vamos lá, desses 100 mil ele ficaria com quanto, Bruno? 10 mil? Será que resolve a vida dele? Será que resolve, Bruno? Isso aí deve ser o quê? 30% do salário dele? Não sei, velho. Deve ser por aí, uns 30%, 40% no máximo do salário dele. Enfim, cara, não quero entrar, né? Nessa vamos falar do jogo de amanhã? Vão aparecer aí os defensores dos bons costumes, dizendo que a gente tá passando pano e bababá, você já sabe como funciona, né? Mas antes da gente entrar na pauta do jogo de amanhã, que é o que mais interessa aqui, eu só queria pegar duas coisas, né? A primeira é a vergonha que, novamente, por mais que já tenha sido anunciado de maneira oficial, mas eu sabia que isso ia acontecer, né? O Ancelotti na seleção foi anunciado ontem, né, de maneira oficial por Edinaldo Rodrigues, que para mim é uma clara tentativa de abafar aí todos os escândalos e denúncias que estão acontecendo a respeito da sua gestão. O Ancelotti hoje, em entrevista lá no Real Madrid, falou o seguinte, né? Eu não queria ter essa coletiva hoje, porque tenho que explicar coisas que eu não queria explicar até dia 25, visto a camisa do Real Madrid, que respeito muito. E aí o Leonardo Bertossi, ele que é jornalista lá do ESPN, falou, né? Ancelotti admitiu incômodo com a CBF ter queimado a largada com o anúncio dele, do Ancelotti, né? De maneira oficial aí, antes mesmo ali do acordo que havia, que o anúncio só poderia acontecer no dia 26. Ficou claro, mais do que claro, totalmente claro, que havia um acordo e que foi quebrado. E aí mostra, né? Isso dá vergonha, né? Dá vergonha porque, assim, uma seleção do tamanho da nossa, né? A maior seleção. Primeiro, demonstra o desespero, né? Pelo cara. Porque o cara já tinha negado, já tinha entrado naquele desconforto, foi resolvido, o cara resolveu vir, foi feito todos os esforços só em torno do nome dele. E aí você faz um acordo com o cara, pô, quando eu terminar meu vínculo, eu sou treinador do Real Madrid. Eu não vou falar, mesmo após um anúncio oficial de vocês, eu não vou me pronunciar
como técnico da seleção brasileira. Tanto é que na coletiva ele não cita o nome da seleção. Pois é. É vergonhoso, velho. A seleção anuncia o cara como seu técnico e na coletiva, um dia depois, o cara não responde como técnico da seleção brasileira. Cara, é bizarro assim e demonstra que Edinaldo, ele é totalmente, sabe, velho? Desesperado, velho. Não desesperado, mostra um despreparo gigantesco em ele fazer o anúncio, não foi nem a comunicação oficial. Primeiro saiu dele, um vídeo dele. Depois veio o... Ele fazer o anúncio porque simplesmente ele está pressionado com reiterados pedidos de afastamento e sua saída, e num claro movimento de calar a boca dos afoitos ou dos que querem a sua saída, ele diz assim, olha aí o que eu tô trazendo, olha quanto eu tô investindo, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer a coisa fluir. Bizarro, velho, bizarro, sim. Bizarro. Deveria ser uma celebração, né? Você ter um técnico desse calibre, né? Deveria ser uma notícia que era pra ser festejada e como um viés de esperança pra seleção. E assim, não tem nada disso, velho. Nada disso. É uma clara contratação que talvez não fosse nem tão necessária assim, mas é uma forma de calar a boca, de fato. De tentar abafar as besteiras que acontecem na CBF com um grande anúncio que talvez não dê em nada. É a velha tática, né? Do pão e circo. Vou dar aqui um nome grande e com esse nome grande é possível que a gente mate a pau e todo mundo deixa a gente... deixa em paz. Em paz. Eu, sei lá, velho, eu não vou ficar esquentando minha cabeça porque eu já vi que a gente malhar em ferro frio, né? A outra pauta que eu queria te perguntar é sobre camisa 9, né? A gente já falou aí de zagueiro e tem essa ansiedade por um camisa 9 que possa chegar e vestir a camisa 9 com propriedade, né? Entendendo o peso que uma camisa 9, principalmente no Bahia, tem, que aparentemente dentro do elenco a gente ainda não tem esse jogador para boa parte da torcida. E um nome surgiu, né, como possibilidade de debate, né, que é um cara que talvez não viva um momento muito bom e o seu clube também não vive um momento muito bom, né? Tá meio vulnerável. Que seria o Martin Lucero, né? Lucero, ele chegou a ser especulado no Bahia no início da temporada, né? Acabou não indo pra frente. Pra você seria um bom nome, ô Baraúna? Seria um perfil que agradaria e poderia de fato ser esse camisa 9 para vestir a camisa do Bahia por uns 2 anos e entregar o que se espera de um camisa 9? Não. Não traria. Não traria. Ele chegou a passar 11 jogos sem marcar gols no Fortaleza. E olha que toda hora a bola passa ali na frente. A bola chega. Eu vou fixar no que eu falei no início. No início do início, Bruno. Se eu tenho a possibilidade de ir para trazer um Viveiros do Sarajevo, que é um atacante de 25 anos apenas, no melhor momento físico e técnico dele, e tudo passa pelo resultado de amanhã, claro, mas se eu tenho possibilidade de tirar, porque o contrato dele acaba agora, e o Nacional não se dispôs ainda a pagar, tá? Então, ao invés de eu dar força ao Nacional comprando Inestrosa, primeiro eu tiro o Viveiros, certo? Depois de tirar Viveiros, eu compro Inestrosa. Vai parar em junho para todo mundo? Quer dizer, para todo mundo não, para pro Brasil, né? Para todo mundo não para, mas é data FIFA, né? Então acho que para todo mundo, né, Bruno? O Mundial é data FIFA. É data FIFA. Para todo mundo, né? Então vamos lá. O que é que a gente pode esperar disso? Um Bahia ativo, um Bahia atuante, um Bahia prospectando peças agora. Eu sei que vem o zagueiro, falta a confirmação de que nome e da onde vem, mas tem um zagueiro que o Bahia está negociando, é um jogador que agrada muito o nome a Rogério Ceni, e pena que o drone não largou o doce do nome, né? Nem da onde tá vindo. Mas tenha certeza que a gente vai futucar esses dias e simplesmente o Bahia já tá acertando com o zagueiro. Ok, eu acho que faltam mais 3 peças. Um centroavante, um beirado e um meia. Pelo menos mais 3
junto com o zagueiro, Bruno, pra gente ter 4 peças, pelo menos, Bruno. Pelo menos. Então, assim, velho, eu acho que o Lucheiro, pra mim, é muito mais descendente do que ascendente. Não tô dizendo que ele não presta. Você tá entendendo? Mas ele tem muito mais a decair o rendimento do que a crescer. Perfeito. E lembrando que não é um nome meu, não, tá? É um debate que tava no X. E aí eu trouxe porque é pauta. Tá certo? Mas vamos falar do jogo de amanhã. Jogo difícil, né, Baraúna? Jogo extremamente complicado. A gente viu como foi que o Inter sofreu lá, né? E assim, o Bahia precisa aprender, né? Com esses jogos, com esse tipo de jogos. O Inter deu 2 amostras pro Bahia dos times que a gente tem nesse grupo, né? Primeiro foi o Nacional, que também fez 3 gols no Inter. E o Bahia fechou os olhos pra isso, né? Não fez o seu beabá. Espero que o Bahia tenha assistido e reassistido o jogo Atlético Nacional e Inter pela Libertadores e possa tirar lições, porque assim vai ser um jogo muito complicado, como a gente falou no início do programa. É um time que não perde há 9 meses lá no seu estádio, tá com seus jogadores no auge, né? O Inestrosa no auge, o Viveiros no auge, tem outros jogadores que estão bem, até o Camilo Cândido tem recebido elogios nesse Atlético Nacional. Mas tem sido uma avenida, né? Ele sempre foi, Eu não sei por que ele tá recebendo tantos elogios. Mas ainda assim... Até porque ele constrói. Né? Ele deu uma tamancada contra o gol do Inter, deu uns passes, mas fez um pênalti bobo, né? Mas pra você ver que o time tá tão um bom momento... Em casa. Em casa. Em casa. Até o Camilo Cândido vem recebendo elogios. Ele e o Roman. É Roman, né? O lateral direito. Deixa eu só confirmar pra gente não trazer informação errada. Vamos lá. Atlético Nacional de Medellín, o jogo 7 horas. Lateral, ontem eles jogaram, né? Ontem. Jogaram com o time em reserva. O lateral é Roman. É o Roman. Então, o Roman passou um perrengue miserável com o Pulga, né? E o Camilo Cândido foi meio a meio com o Ademir. Vamos lá. Qual seria o time ideal do Bahia pra você amanhã, ô Baraúna? É o time titular que a gente já conhece? Você seria um pouco mais precavido e reforçaria o meio-campo com o Acevedo? Um jogador mais de contenção ali para tentar ter uma postura mais defensiva, tentar segurar um resultado, até mesmo do empate? Ou como é que você enfrentaria esse Nacional fora de casa? Eu enfrentaria com... Vou insistir, mas acho que ele vai botar Acevedo. Aliás, ele deve botar o Eric na direita, porque volta, né? Ele deve colocar o Eric na direita. E aí ele vai vir de David Duarte, Mingo e Juba, Caio, Jean e Everton, Cauli, William José e Pulga. Esse, pra mim, eu acho, tá? Você perguntou o que eu acho. Não, esse qual o seu time? Não, Você entenda, já dentro adiantou do aí que o tem que você- hoje, dentro do que tem hoje, o meu time seria esse. Por entender que Cauli, ele ataca espaços, ele tem drible, ele não é velocista, mas tem velocidade, tanto de raciocínio quanto de execução. O que eu fico só um pouco com o pé atrás é que nem ele, nem Everton, e o outro tem chutado, mas não tem acertado, não chutam tanto, que é Jean Lucas. O Jean Lucas até chuta, mas não tem acertado. Mas Everton e Cauli não são eméritos finalizadores. E acho que esse é um jogo para finalizar de média distância. Tem o William José que tem tentado algum chute de De repente, o William José para fazer parede, podendo triangular com Cauli, Everton ou Caio, para mim é uma facilidade, Bruno. Porque é um jogador que tem essa capacidade. Sim. É um jogador que tem essa capacidade. E, para mim, o jogo de amanhã é um jogo onde o Bahia tem que saber conter o ímpeto do Atlético Nacional, conter as investidas do Inestrosa, do Viveiros e tem um outro atacante pela esquerda, mas, principalmente, ter os nervos no lugar, a cabeça no lugar,
para fazer fluir o seu jogo, que é de passe, toque. Se o Bahia se mostrar um time agressivo e competente, marcando alto, pressionando, ele vai sofrer pouco, porque automaticamente o treinador vai mudar para o modo reativo, vai querer que o Bahia continue atacando os espaços para ele pseudamente achar que vai fazer a mesma coisa que o Nacional fez e vai se dar bem. E aí a Arapuca tá armada, Bruno. Agora, Rogério pensou tudo isso? Rogério mensurou tudo isso? Ou é só a gente que tá fazendo o caminho dessa construção? Você chegou a assistir Atlético Nacional Inter? Assisti todo. E o que é que você pontua do Atlético Nacional que pode trazer mais dificuldades para o time do Bahia que vai a campo amanhã? Que deve ser o time que você acabou projetando aí, né? Com o Eric na lateral direita, né? Com o Juba, com o meio-campo formado por Cauli, Everton, Jean Lucas e Caio. Eu vislumbro um jacarandá pra Juba, um jacarandá pra Eric. Eric vai ter a responsabilidade de marcar quem? Eu vou olhar aqui o do lado esquerdo, mas assim, um jacarandá pra Juba, um jacarandá pra Eric e Acevedo em um dia inspirado. Ah, Simina, não? Se for jogar, sim. É ele? Fez gol, inclusive, contra o Internacional. Pois é. Então, assim, é um jacarandá na mão de cada um. Tem que ser na biriba. Tem que ser na biriba, Bruno. Brincadeiras à Te parte. preocupa o Eric ou o Barão na manhã? Não. O Eric não. Me preocupa Jean Lucas, Juba e Mingo. Jean Lucas, Juba e Mingo? Me preocupa. Por quê? Me preocupa porque o Jean marca, mas deixa o adversário jogar. O Juba tá em um bom momento, mas ele vai aguentar essa pressão recorrente. E ainda tem o Mingo, que tem que se preocupar com o Roman, que quando o Inestrosa tá em campo, sobe pra caramba. E por isso que eu digo que pra mim vai ser importante a questão do Juba tá bem no jogo do Jean Lucas e do Pulga, que é pra barrar a subida do Roman. Porque 2 contra 2, com Mingo na sobra, beleza. Mas 3 contra 2 é superioridade, Bruno. Você gera superioridade e gera um jogo diferente. Quem jogou foi... Ele jogou com 2 atacantes, Bruno. Você tá falando contra o Bahia, né? Não, contra o Inter ele jogou com 2 atacantes. Ele trouxe o Cardona pro meio. Vou botar aí na tela aí até a escalação deles. Isso. Galera ver. Foi o Ospina, Roman, Arias, Tecídio e o Cândido, Campuzano, Zapata, o Cardona, Morelos, Inestrosa e Viveiros à frente. Você sabe que o Morelos é atacante. Sim, camisa 9, né? O gordinho. E o Viveiros joga como um falso ponta, mas também atacante. São 2 centroavantes e um beirada. Mas o Viveiros, por ter mais velocidade, sai para fazer esse terceiro homem. São muito rápidos e a troca é muito rápida, Bruno. Enquanto o Morelos ataca o primeiro pau, o Viveiros vai no meio ou no segundo. Enquanto o Viveiros que vai no primeiro pau, o Morelos ataca o meio e o segundo pau. Então, são trocas durante o movimento de ataque que confundem a defesa. E o Bahia não se mostrou tão eficaz contra o Flamengo nesse quesito, apesar de ter se mostrado eficaz em todos os outros jogos, Bruno. Então, se ele repetir essa escalação, é paulado o tempo todo. E aí você tem que mostrar ao cara que você tá com um jacarandá ali do lado. Vai ter uma biriba de jacarandá. Se você passar, vai tomar biribada. E a galera no chat preocupada de fato aí com o Juba marcando o Inestrosa, viu? Porque assim, você vai sobrecarregar a Pulga pra conter Roman. Jean Lucas vai ter que dar esse primeiro combate no Inestrosa. E o Juba. Velho, Juba tá de um ano fantástico. Mas não é o melhor marcador do Bahia. Concorda? Concordo, total. E aí, irmão? Me preocupa. Tá? Pode ser que no jogo seja tudo diferente. Eu tô falando, torcedor, com base no que eles fazem
dentro do Atanásio Girardot. O Elberson Lopes fala que ó, Cardona é gordinho, mas joga muita bola. Mas é o meia, o 10. Me deu uma chapada contra o Inter que o goleiro só olhou, né? Ela aí saiu, como a gente fala, lambendo a rede pelo lado de fora, mas deu-lhe uma chapada e chuta no meio da rua, Bruno. Amanhã vai ser aquele jogo... É jogo de assim... Teste pra cardíaco, né? Pode até não ser, mas é um jogo de afirmação, Bruno. Eu vou dizer a você assim, ó, se o Bahia se impuser diante do Atlético Nacional, se mostrar que ele tá vivo, se fizer um jogo inteligente, se pressionar a saída, se tirar os espaços, o Bahia vai dizer pra todos da América do Sul o seguinte, eu tô pronto. Agora, se eu não me engano, esse Atlético Nacional veio e tava batendo bastante aqui na Fonte Nova, não foi esse time? Foi o Nacional, não. Foi o Atlético Nacional, não foi? Sentou-lhe a muzenza. Que tava sentando a muzenza, né? Mas porque fora de casa eles recuam. E optam pelas indicadas. Inclusive o Josa falou sobre isso, né? Quando ele esteve aqui e comentou. Pô, poderia ser até uma estratégia, né, velho? Você utilizar da velocidade do Ademir e do Pulga. O Ademir não viajou, né? Do Kaique e do Pulga. Você só tem o Kaique e o Thiago. Pra tentar expulsar um desses caras, entrar na mente desses caras, pra tentar deixar o jogo mais fácil. Porque... Sabe como é que entra na mente desses caras? Sabe qual é o melhor caminho pra você entrar na mente desses caras? Principalmente o Nestroça? Uma caneta e um banho de cuia. Sim. Uma caneta desconcertante, Juba saindo pra construir, dá a caneta, sai, pega do outro lado, segue ele, pau, amarelo. Ele vê naquela bola dividida, Juba por cima dele, banho de cuia, matou no peito, fez uma firula, ele vai dar outra. Foi assim contra o Inter. Ele bateu no cara? Não, ele tentou a bola, mas pegou o cara. E foi expulso. Então, assim, tem alguns gatilhos importantes. As costas do Camilo Cândido. Se você põe um Kaique em um dia bom, não é num dia contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele fez aquele lance só, porque o Alexandre escorraçou ele. Todas as bolas, ou ele pulava, ou ele se saía. Eu não entendi. Tem uma bola que ele domina no segundo tempo, o Alexandre parte pra cima da marcação, ele tem 1,5 metro pra girar pra frente, tentar o drible, ele volta pra Marcos Felipe. Eu não entendi. Tá? Não entendi aquela pipocada federal contra o Alexandre. Mas vamos pra frente. Não entendi mesmo. Fiquei muito pé da vida com aquilo. Foram 6 lances que ele pipocou legal pro Alexandre. Mas vamos torcer que contra o Camilo Cândido, ele vá pra dentro. Ele faça acontecer diferente, Bruno. Então, o Bahia tem chance de ganhar o Atlético? Tem. Vai ganhar? É outra história. O Bahia tem time pra ganhar do Atlético Nacional? Tem. Vai ganhar? É outra história. É isso que a gente sempre deixa claro pro torcedor. Ter condições, ter capacidade, não é garantia de que o resultado virá. Mas é um bom indicativo de que ele pode vir. Então, vejo o Bahia e volto a dizer, quero crer que tudo aquilo que aconteceu ontem, Bruno, seja o real combustível para os jogadores fazerem a diferença em campo. Perfeito. Estamos se aproximando aqui da reta final da nossa live. Eu já vou pedindo logo de cara para vocês contribuírem, chegarem no like, né? A gente tem quase 1.000 pessoas aqui assistindo e a gente não chegou nem perto, nem de longe a gente tá perto de chegar aqui nos 1.000 likes. Então, por favor, gente, contribui com o like aí. Vamos tentar chegar aos 900 likes, pelo menos, até o final dessa live. Temos mais meia hora aí pra vocês chegarem junto, né? O Terra Tricolor mandou aqui R$2 e diz o seguinte, né? Dito isso, bancada, Bahia 1-0 no Atlético Nacional. E placar queridinho da torcida agora. Ah, né? Pegou. Pegou. É a goleada mais gostosa que o Bahia dá. 1-0. E eu ainda vou potencializar, eu vou exagerar mesmo, Bruno. 5 bolas na trave do Nacional, 10 defesas difíceis. Não, porra. 5 bolas em cima da linha, no final 1-0 Bahia, eu tô feliz, do mesmo jeito. E no hospital, não, tô dando né? exemplo, eu tô feliz. Eu tô feliz, depois eu xingo pra caramba, mas tô feliz. Cara, e o exagero da frase foi pra trazer o argumento do seguinte, Bruno. Amanhã, o importante é vencer. Não é controlar jogo,
não é jogar melhor do que o adversário, não é dominar as ações, não é mostrar que é proponente de jogo, não é mostrar que é muito acima do Nacional, é mostrar que foi lá e ganhou. É isso que eu espero. Na verdade, é isso que eu quero. E eu espero um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, mas eu torço muito para que o Bahia, com os jogadores que tem, e olha que tem bons jogadores, tenha a capacidade de fazer diferente. Aqui o pessoal manda... Ó, vocês deram sorte, né? Todo dia que eu olho o Zap, não. Mas eu fui por acaso olhar, o Valdez mandou uma foto bonitaça aqui, da casa dele, a TV de 80 polegadas. Ele aqui botou, boa tarde, ligado. Será que Ancelotti vai ser o contratante direto nas convocações dessa seleção de empresários? Ô, Valdez, queria muito que fosse. Mas se não for, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é malcriação não, viu, velho? Eu não tô mais me importando muito com a seleção não, viu, velho? Porque enquanto você não tiver jogadores comprometidos com o Brasil e com o povo brasileiro, não tem muita coisa pra gente assistir, não. E falo isso porque, Bruno, a gente já viu seleções que não ganhavam o que esses caras ganham hoje, jogavam com muito mais amor. Então, a ideia é essa, tá? A ideia é essa. É você ter uma seleção que, de fato, nos represente. Que, de fato, esteja jogando pelo povo brasileiro. E não pelos seus interesses pessoais para mudar de time, para ser negociado na janela de transferência, para nada disso. Tá? Para nada disso. Vamos só projetar esse Bavi, ou Baraúna? Porque ele pode, como eu falei no início da live, ter elementos interessantes, né? O Vitória vem aí de um triunfo importantíssimo, revigorante para muitos, né? Porque você tá perdendo com um jogador a menos e buscar uma virada é revigorante. Por mais que o Vasco esteja numa situação caótica, que nunca sai aparentemente, né? Eu acho que a aura do Vasco é essa, né? Sempre está em situações caóticas. Sempre, né? É impressionante como esse time não sai do buraco que se enfiou, né? Mas assim, quando você pensa que não pode piorar, você toma uma virada com um jogador a mais, com um time que não tá passando essa confiança pro seu próprio torcedor, que é o Vitória, e você ressuscita o Vitória, né? E traz o Vitória inteiro pro Bavi. E o Bahia pode chegar não mais do que inteiro, né? O Bahia pode chegar gigante depois de uma classificação num contexto desse que a gente citou, né, das dificuldades que a gente vai ter para enfrentar essa equipe do Atlético Nacional. Então pode ser um Bavi assim interessantíssimo aos olhos tanto da mídia nacional quanto da gente aqui que vai ir lá na Fonte Nova prestigiar, acompanhar de perto o que é que vai ser mais um Bavi disputado na Arena Fonte Nova. A gente teve 2 Bavis já nessa temporada, o primeiro que não teve jogo, porque só um time jogou, né? Um foi para evitar o confronto, né, com paralisações o tempo todo, não chutou bola ao gol. Num segundo Bavi, que decidiu a final do Campeonato Baiano, Bahia ganhou 2-0, né? Vitória teve um recorte interessante depois do primeiro gol do Bahia, onde dominou as ações, tentou jogar, mas não tinha qualidade suficiente. E o Bahia, na Fonte Nova, tem sim, pelo menos contra o Vitória, se impondo, né? O Bahia se impõe. O que é que você espera desse Bavi, independente do resultado, né, contra o Nacional? Claro, se o Bahia ganhar, eu acho que a ideia é o Bahia ter um protagonismo dentro do Bavi. Mas o que é que você está projetando para domingo? Jogo que também interessa muito o torcedor do Bahia. É um jogo que o Bahia tem que ser o protagonista. Tem que ser. Por que tem que ser o protagonista? Primeiro, porque joga na Fonte Nova. Segundo, porque vem fazendo bons jogos e uma boa campanha. Terceiro, porque é o atual campeão baiano. E quarto, porque vive o melhor momento técnico, desportivo e tem um elenco melhor. Então, assim, vai ganhar o jogo? Não é isso que eu tô afirmando, Bruno. Você perguntou favoritismo. Bahia é favorito. Agora, favoritismo tem que ser traduzido em ações práticas do jogo. Não pode ser só um bate-papo ou conversa fiada. Tem que ser uma ação prática do jogo, né? É o domínio por... Se você tem maior qualidade, eu acho que tem, você tem que transformá-la em posse de bola. Se você tem maior qualidade, eu acho que tem, você tem que transformar em finalizações. E se você tem maior qualidade, eu acho que tem, você tem que transformar em resultado.
O Bahia tem tido dificuldade de transformar em resultado a sua qualidade técnica, a sua performance e o seu volume de jogo. E quando você apresenta todas essas dificuldades, o que é que pode acontecer? O que aconteceu? Tomar uma virada em casa, tomar 1-0 do Flamengo. Por quê? Porque não soube fazer um jogo inteligente. E não soube definir o jogo, matar o jogo, sacramentar o resultado. O Bahia não tinha por que sair desesperado para fazer o segundo no Nacional. O Bahia tinha que segurar a onda dele e deixar o Nacional vir, Bruno. E em vindo o Nacional, que não viria, porque não tinha ainda até então, ficaria ali 1-0 de boa. Estaríamos hoje jogando em Medellín, hoje não, amanhã, com 10 pontos na carteira, o Nacional morto, o Bahia já classificado como terceiro do grupo, buscando apenas 2 pontos para ser primeiro, em definitivo, até porque o resultado trouxe o Nacional para o jogo. O Bahia estaria com 10, Nacional com 6, o Inter com 5, tendo que vencer o Nacional do Uruguai para chegar a 8, irmão. E torcendo para o Bahia não perder para o Atlético Nacional, para não ficar ele com 8, Atlético Nacional com 9 e o Bahia com 10. Entendeu? Então, assim, primeiro, amanhã o Inter vai torcer. É amanhã ou é hoje? O do Inter? Amanhã, junto com o Bahia. Porque o do Bahia é 19. O do Inter, então, é 21h30, né? Vou confirmar aqui, mas é amanhã. Eu acho que é 21h30. 21h30. O 19 eu acho que é só o do Bahia amanhã. Isso, 21h30. Então, o que é que acontece? Você acha que o Inter não vai estar no vestiário? O Inter vai jogar quinta-feira, 19 horas. Pronto, quinta, 19. Você acha que o Inter não vai estar amanhã em Porto Alegre, sentado em frente à TV, secando o Atlético Nacional, não? Vai. Ou torcendo, né? Eu botei até aí a classificação do Grupo F na tela pra gente poder até projetar o que é que pode acontecer. Né? Vamos lá. Bahia ganhando, vai a 10. Garante sua classificação e, a depender da combinação de resultados, pode até garantir a classificação como primeiro, não é isso? Indo a 10, o Inter poderia chegar... Se rolar um empate, o Bahia garante sua classificação como primeiro do grupo. No jogo entre Inter e Nacional. Porque o Nacional iria a 5, o Inter iria a 6, o Bahia já teria 10. Né? Cada um podendo somar mais 3 pontos aí, então... O Bahia estaria classificado como primeiro do grupo em caso de triunfo e dessa combinação aí. Se o Inter ganha, o Inter chegaria aos 8 pontos. O Bahia chegaria aos 10 e aí iriam se degladiar no Beira-Rio para ver quem era o primeiro e segundo do grupo. Agora, em caso de derrota dos dois, né, o Nacional chega a 7, empataria com o Bahia. O Atlético Nacional passaria o Bahia, iria a 9 pontos. O Nacional passa o Bahia pelo saldo de gols. Passa pelo saldo de gols, né? Se ele ganhar, saldo de gols. Ele tomou 1-0 do Bahia, deu 3-1. O Bahia tem muitas chances de classificação. Viu, um gol a mais. Mesmo perdendo. E o Bahia deu 1-0 no Atlético Nacional, 2 gols. O Bahia tem 1 gol de saldo. O Nacional tomou 3 do Atlético, não é isso? Sim. Tomou 1 do Bahia, 4... 3-1 do Atlético. Tomou 1 do Bahia, 4-1. Empatou em 3-3, continua no 0-0 a nível de saldo. Fez 3 no Bahia, a 1, 2. Então ele tem um gol negativo ainda, o Nacional. Ele vencendo de 1-0, ele fica com 0, Bahia com 1. Bahia ficaria à frente ainda no Nacional, mas teria que matar o Inter. E Atlético e Nacional se matariam. Porque em caso de triunfo do Bahia contra o Inter, passa o Bahia. Em caso de empate, passa o Bahia. E em caso de derrota, passa o Inter. Então, os 2 últimos jogos podem ser jogos que os confrontos definem. O vencedor do confronto definirá o classificado. Nesse cenário, nessa rodada é melhor... Claro, triunfo do Bahia é essencial. É o melhor cenário, claro. Mas seria melhor os 2 brasileiros ganhando? Bahia ganhando ou empatando e Internacional e Inter empatando. Ou Nacional e Internacional empatando. Porque o Bahia ganhando vai a 10. Mas 2 empates, uma derrota do Bahia pode tirar o Bahia lá.
no Beira-Rio. Mas ele aí abre 4 pontos, ele abre 3 pontos do Nacional com a questão do critério. Ele vai pegar você tá garantindo sua Sul-Americana. Não, e você tem o confronto deles dois, pô. Do Atlético com o Nacional, né? É isso, um vai matar o outro, ou vão morrer juntos. Você entendeu? Sim. Um vai matar o outro, ou vão morrer juntos. Porque o Inter iria a 6. Concorda? Com empate, sim. O Nacional iria a 5. O Nacional iria a 7, o Bahia a 8. O Inter com 6, ele morre pro Nacional, e aí quem ganhar lá é que se vira, irmão. Não é isso, porque... Vamos lá. É muita conta, velho. É muita conta. É muita conta. Eu não quero fazer essa conta. Eu quero fazer o jogo. E crer que o Bahia vai ganhar o jogo. O Bahia ganhou o jogo. Acabou a eu história. acho melhor aí, talvez, os 2 brasileiros ganhar o jogo. Velho. Irmão, eu quero os 2 brasileiros ganhando, porque aí o Inter iria a 8, o Bahia a 10, o Atlético Poderiam fazer um jogo 6, de compadre. o Bahia a 6, tá? E o Nacional 4. Faz aquele jogo, quer tá acomoda. Os O problema é o saldo, né? Porque o problema é o primeiro lugar do grupo, que cada um vai querer também. E aí tem um detalhe. O Nacional é de confiança. O Nacional... Ele vai ter que ganhar o Atlético, nesse cenário que a gente imaginou, 2 triunfos, 2 vitórias de brasileiros. Nesse cenário, Atlético Nacional e Nacional vão brigar pela 2ª ou pela 3ª vaga. Não, entenda. Se nessa rodada Bahia ganhou 10, Inter ganhou, vai a 8. Se rolar um jogo de compadre, porque o Atlético Nacional ficaria com 6. E o Nacional com 4. Mas o Atlético Se rolar um jogo de compadre entre Bahia e Internacional... Só quem morre aí é o Nacional, pô. Não, o Atlético Nacional morre porque ele só pode chegar a 9. O Inter já teria... Não, teria 1. É isso, pô. Não, mas com o empate já chegaria a 9. Mas e o saldo de gols? É o saldo de gols. Você entendeu? Porque o Inter deu 3-1 e tomou 3-1. E o jogo do Atlético Nacional contra o Nacional é na casa deles. O Inter tomou 3-1 e deu 3-1. 0-0. Não tem saldo. Saldo 0. 3-3 com o Nacional. Saldo 0. Concorda? 1-1 com o Bahia. Saldo 0, pô. Não ia dar pro Inter fazer jogo de compadre, porque... Ele tem saldo 0 e o Nacional tem saldo positivo. Verdade. E o Nacional acho que tem um triunfo a mais, não? Esses 6 pontos foram conquistados. São 2 triunfos. 2 triunfos. O Inter... Não, mas aí ele iria pro 2º triunfo. Hoje, né? No caso, na quinta-feira. Ele perderia, verdade, nos triunfos. Nas vitórias, né? Porque o Atlético iria para 3 vitórias, o Inter ficaria com 2, sendo 2 vitórias e 3 empates. Já perderia nesse critério. Então assim, irmão, é uma rodada amanhã de fogo. A última rodada é pau, bomba, fogo, explosão. O melhor cenário é o Bahia ganhando, o Inter empatando e tava tudo certo. E tá tudo lindo. Porque o Bahia ganhando, ele deixa o pepino pra Inter e Atlético Nacional e Nacional se resolver na última rodada. Só que aí, nenhum deles alcança o Bahia. Nenhum deles. Pô, se vir um triunfo do Bahia, um empate do jogo do Nacional com o Internacional, repetir um 3-3, um 2-2. É papo pra torcida ir lá pro aeroporto. Não dá porque é antes. O Bahia chega na quinta, porque vem de voo fretado. Não, é pra receber o time mesmo. Não, sim, ganhando sim, porque aí... É pra receber o time, pô. Irmão, eu sei o seguinte, eu quero ganhar, eu quero recepcionar o time, eu quero casa cheia no domingo, e eu quero que o Bahia ganhe seu jogo. Deixa eu pegar essa reta final aqui só pra ler alguns chats. O Runa Pablo, bora Bará. O Anthony, Bahia ganhando amanhã, vai grandão pro Bavi na Fonte, 46 mil torcedores. Spike, o Atlético não é super time, nem está próximo de ser, vamos ganhar lá de 1-0. Irmão, ninguém disse aqui que ele é super time, disse que é um time difícil. E é pra todo mundo. São quantos meses, Bruno? 9 meses. Quantos passaram por lá, irmão? Foram mais de 30 jogos dentro desses 9 meses aí. E aí, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Torcedor às vezes também tem um... Viaja, né? Viaja, né, velho? Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é dia de ganhar, pronto, acabou. Se a gente quer que ganhe, mas se tem que passar a realidade. Agora, que é difícil, porque ninguém ganhou lá. Não só é isso que a gente tá difícil, dizendo. não, é muito difícil. Tá? Aí eu consegui dizer aqui, rapaz, pense em uma ansiedade que tô pra esse jogo. O Alessandro Ferreira é empurrar a madeira e acabou a conversa. Que é isso, rapaz? Violento. Deixa eu ver aqui. O Fábio Monteiro, Bará, claro que amanhã é jogo da nossa vida, mas pelo amor de Deus, eu não quero perder
Vice no domingo. Ô, irmão, uma coisa não tem a ver com a outra. Não é calça de veludo ou bumbum de fora, não, viu? Aí vem um outro aqui, larga um doce aqui. Paulo César. Botafogo, com 3 anos de SAF, já tem 2 títulos. O Bahia tem que contratar técnico da Europa ou técnico dos trajes brasileiros. Paulo César. Isso aí. Eu só li pra ser justo, entendeu, Bruno? Mas que viagem miserável, velho. Tá todo... Aí tá com orégano pesado. Olha o esporte aí, ó. Técnico português. Entra português, sai português. É fumo atrás de fumo. E os caras se preocupando em nacionalidade do técnico. Pois é, o Radical Oficial. Gostei da atitude de chegar e se retratar. Não retratei não, irmão. A gente se falou, viu? Mas tudo bem. Fale como você quiser, tá lindo também. A humildade precede a honra, apesar que Bruno insistiu. Viu? Tá bom. O que foi? Ele falando que gostou da atitude daquele jogo do Botafogo. Gisele Guimarães retou. Brasileiro não presta, então ninguém presta aqui. O Antônio Conselheiro, Inter é quinta, valeu. A gente já tinha falado, tô lendo só em respeito a vocês. Se os 4 empatarem, o Bahia vai por um empate contra o Inter. É verdade, mas pô, esse negócio é meio danado, viu? Barão, boa tarde. O saldo do Bahia é 0. Eu disse, filho. O do Inter também. Rapaz, vocês são ruins de matemática. Você é maluca, Lucas? Vai procurar o que fazer, pai. Viu? Deixa eu ver aqui. Rafael Rocha. É bem difícil ganhar. A verdade é que se subir demais a linha, eles vão destruir em contra-ataques. Tem esse detalhe. Então, por isso que eu tô dizendo que o Bahia tem que estar esperto. Eu quero ganhar logo, viu, Rafael? Você diz aqui, empate é bom, embora nada. Ô, Fábio Monteiro, procure 10 trouxas de roupa pra lavar. 10. Uma só não, viu? 10. Bora minha porreta, 2 triunfos do Bahia consecutivos, diz aqui o Matheus Vilas Boas. Tá? E aí o Rafael, não deve ser Bahia, não dá pra ir ganhar não, em minha opinião. Valeu, Rafael. Eu acredito sempre, tá? Eu acredito sempre. Ô, Brunão, antes da gente partir, põe aquele aviso legal, tá? Da família, da mesa da família baiana, tá? Põe aquele aviso pra gente, põe aquele visual legal, que eu quero mandar um abraço especial pra turma da JFJ Alimentos, a turma da Produtos Tropicália. Meu irmão, você quer comprar temperos, condimentos, produtos naturais, sachês, é tudo isso e mais um pouco com a Produtos Tropicália. Com a Produtos Tropicália, você faz, de fato, a alegria da sua cozinha, a festa da sua mesa. A alegria da cozinha, porque toda cozinheira quer trabalhar com produtos de qualidade, com a linha de referência. E com a Produtos Tropicália, você simplesmente tem à sua disposição os melhores temperos, condimentos, produtos naturais. Produtos Tropicália é, como eu disse, a alegria da sua cozinha, a festa da sua mesa, porque a comida fica daquele jeitinho, já dá pra sentir o cheiro. E claro, com a Produtos Tropicália, você vai lá no Instagram, @Produtos Tropicália, encontra o Instagram, pode fazer sua compra direta, mas também encontra nos melhores supermercados, mercados, mercearias e mercadinhos. Produtos Tropicália com a granola sensação. Show de bola. Tem uma granola que é topzera. Ela com iogurte natural, ela no açaí, ela com a bananinha cortada e um pouco de mel. Ela cai bem com tudo. Produtos Tropicália, já disse. A alegria da sua cozinha, a festa da sua mesa. Vem com a gente. Abraçando ao Fernando e também ao José Filho. Beijo no coração de vocês, juntos e misturados. Olha aí, ó, tem gente voltando a ser membro. O Flávio Ulisses, ele que era o membro mais longevo aqui do Tricolor On, quando o YouTube tirou o nosso Tricolor On Basic, ele acabou saindo, mas ele tá de volta. Tricolor On Basic, Flávio Ulisses, valeu, Flávio, tamo junto. E encorajar vocês, né? Sejam membro aqui do Tricolor On. Daquele jeitão, hein? Pois é. Mande seu superchat. A galera tá faltando superchat. Não tá superchat de qualquer valor. A gente não usa Pix, gente. Eu sei que às vezes vocês perguntam, me encontram na rua, fala. Gente, a gente não usa Pix porque acho que é uma forma mais segura de ser tudo por dentro, tá? Não tem nada pra esconder. Prestação de contas fica fácil. Fica tudo redondinho, tudo filé. Não tem dor de cabeça, não tem nada. Então você manda seu superchat, super stick, de qualquer valor. Você se torna membro, contribui. E um outro aviso pra você colaborar com a gente é loja
tricolor.com.br. Você compra a camisa do Pioneiro e aí você também contribui com o nosso trabalho. Deixa eu ler uma frase importante de finalizar, Bruno. Wesley Ribeiro. Bará, um filósofo disse, quanto mais um time fica ganhando, mais se aproxima da derrota. 9 meses, eles estão mais próximos da derrota do que a gente. Verdade. Só vou procurar o Wesley saber quem foi o filósofo, que é para eu poder trazer a autoria também. Mas Filósofo, torcedor do Bahia. é Espera importante, né? Tô me apegando a tudo. É esse o filósofo. Dizer o seguinte, vou com o filósofo, que eles percam amanhã. É a minha torcida, é a minha vontade, é a minha intenção, é por isso que eu vou vibrar amanhã. E amanhã já sabe, a gente volta com o nosso Barato 12 em ponto, trazendo muito mais informações. Se possível, vou futucar para trazer o time e o nome do zagueiro tricolor. Pra de noite, não, pai? De noite, Se der, né? Se der, né? Que de noite você consegue. Se der. Valeu, galera. Obrigado. Daqui a pouco tem conteúdo saindo. Já saiu 2 conteúdos hoje. Né? Esse é o 3º conteúdo do dia. Tem mais pelo menos uns 2 aí, né? Tem mais um conteúdo de vídeo e mais uma live mais tarde lá diretamente do Bahia Cash, o nosso contra-ataque, beleza? Né? Vamos tentar alguma coisinha diferente, mas vocês já sabem, 9 horas vocês têm um encontro marcado com a gente novamente. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Tamo junto. Até mais tarde.